Pessoal, enquanto a galera vai chegando aí, eu vou dar aqui alguns avisos que o pessoal da associação pediu aí pra gente divulgar. É o tempo que vai entrando o pessoal e a gente vai começando aqui a nossa conversa, pra vocês não ficarem só olhando aqui pra minha cara de besta. O primeiro aviso é o seguinte, né, que a associação ela ficou muito tempo em sistema de teletrabalho, né? Mas a partir de amanhã, quarta-feira, dia 22 de julho, a associação está voltando às suas atividades presenciais dentro da perspectiva de retorno progressivo, né? E nesse primeiro momento a associação vai funcionar apenas de 10 às 16, né? E todos os colaboradores, todos os funcionários da associação vão estar devidamente equipados com máscara, álcool em gel, ou seja, todos os cuidados que o momento está exigindo de todo mundo, certo? Então todos os protocolos de segurança, de desinfecção vão ser adotados, inclusive viseiras, né, face shields, os escudos, né, sabonete antibacteriano, enfim. A associação tem sido muito proativa, né, nesse período da pandemia. Ela distribuiu os kits, né, criou a campanha Todos a CMP Cuidando de Você e Todos contra o Coronavírus. Então distribuiu as cestas básicas, né, 431 cestas básicas, né, fez um trabalho também muito bonito de social, né? E o trabalho continua, mesmo remotamente a galera da diretoria tá mandando ver, né? Inclusive com ideias ótimas para lives, chamando pessoas extremamente pertinentes, né? A associação também pede para os senhores conhecerem lá o clube de vantagens, né? Os associados têm muitos convênios e a gente conhece pouco sobre os convênios, né? Tem convênio para tudo lá, de os grandes lojas de varejo, curso de inglês, enfim, tem uma série de coisas bacanas e eles agora estão organizando isso num hot site chamado Clube de Vantagens, que você facilmente lá entra lá e verifica, inclusive meia para cinema, enfim, tem uma série de coisa bacana lá. Então o pessoal da associação pede para vocês conhecerem lá o hot site do Clube de Vantagens, que dão todas as vantagens, as experiências, os descontos que você faz, né, passa a fazer parte a partir de ser associado, né? A associação também avisa aos colegas que na semana passada apresentou um requerimento, né, à administração para a retomada da continuidade do concurso público para provimento de cargo de promotor de justiça. Como vocês sabem, nós temos uma grande quantidade de cargos vagos no interior. Atualmente são 90 cargos na carreira que estão vagos, né? E o concurso é para ontem, né? A gente que trabalhou no interior sabe quanto é duro ficar respondendo por 2, 3 comarcas, assim, acumulando trabalho, e acaba não sendo possível entregar a prestação jurisdicional que a gente quer, tá? Eu vou agora chamar o nosso convidado. Acho que já tá aí na hora da gente começar. Vamos ter apreço aí a pontualidade, né? Manu, ajuda o Marcelo. Eu tô aqui de secretário. Ela está aqui me ajudando, gente. Fala mais da associação enquanto a gente procurou. Tá bom, vamos lá continuar. A Maurícia, dona Maurícia me mandou aqui uma lista de realizações que foram desenvolvidas pela associação durante esse período da pandemia, né? Entre elas a programação de lives diária com profissionais especializados no Instagram e pelo Facebook para atividades físicas, yoga e tudo mais. As campanhas a SMP Cuidando de Você e
todos contra o coronavírus. Iniciativas também junto aos órgãos de administração, o pedido de providência no CNMP visando a abertura e instrução dos procedimentos de promoção. Tô tendo um pouquinho de dificuldade técnica aqui, galera. Calma, galera. Vai dar certo. Vocês estão me vendo bem aí? Travou? Voltou? Opa, Glauber! É isso aí, Glauber. Tá na área. Vamos lá começar. Cadê, amor? Procura aqui. Aí tem uma pessoa ligando pra mim. Que bom, né? Conseguiremos. Cadê? Pronto. Aguardando Glauber, pai, filho. Olá, Marcelo, tudo bem? Opa, meu amigo Glauber, tudo bom? E tava aqui amarrado que só, mas tá dando certo. Só que eu não estou conseguindo, ele tá aparecendo e eu também. Pronto, homem aí. Diga lá, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Esses são erros da falta de experiência e também um pouco do nervosismo aqui do momento, né? Não, tranquilo. Mas tá dando certo, graças a Deus. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Agradecer pelo convite, também pelo convite da associação, todo mundo que faz a associação. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E aqui, apesar de eu não fazer parte da diretoria, mas em nome da diretoria, de toda a entidade de classe, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Queria dizer para todo mundo aí que o Glauber, desde o primeiro momento, se colocou extremamente disponível, ajudou a construir esse momentozinho aqui com a gente. E, assim, fico muito, muito grato pela disponibilidade. E vamos lá conversar. Eu queria primeiro apresentar você à galera que está assistindo aí a live, né? E se eu disser alguma bobagem aqui, você já me corrige, tá bom, Glauber? Tá, mas você não vai dizer não, tenho certeza. Olha, o Glauber, ele é diretor e roteirista cearense, dos mais expressivos, né? Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. Tem pós-graduação em administração e marketing, né? Também tem formação em cinema pela Escola Internacional de Cine e Televisão em Cuba, além de cursos na Casa Amarela e curso com gente de peso como Walter Lima Júnior, Nelson Pereira dos Santos, Shizuka Yamazaki, João Ubaldo. Ele atualmente é professor dos cursos de cinema e audiovisual, jornalismo, publicidade e propaganda da Universidade de Fortaleza, Unifor, e um grande realizador de coisa muito bacana, 3 das quais a gente divulgou no nosso canal, lá em homenagem a ele, esse final de semana, né, iniciando em 93 com curta-metragem Sonhos, Acredite Nele, e aí veio um trabalho sistemático atrás do outro, Borracha para a Panela de Pressão, Doença do Porto, Um Navio à Deriva, todos esses curta-metragens, né? E aí, em 2008, o grande filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, que é assim, um filme espetacular. Mãe de Chico, um documentário sensacional que eu assisti por esses dias para fazer o programa, o meu Tricolor de Aço. Espero não perder a audiência dos torcedores do Vozão aí. E tá com o último filme dele, é o Bate Coração, uma comédia divertidíssima, que tem no elenco
um grande amigo, Daniel Dias, que ajudou a esse encontro aqui. É isso, Glauber? Esqueci alguma coisa? Não esqueceu, tá certo. A gente só faz complementar, né? Nós somos amigos comuns aqui da Geritza, da Ângela, do Daniel Dias, que também está aqui, da Adriana Santiago, do Fernando Macedo, já vi que estão por aqui. É bom demais essa conversa, tá aqui, entre amigos comuns. Glauber, eu começo te perguntando o seguinte, você deve ter mais ou menos a minha idade, e você vem aí de uma geração que veio do analógico, né? Nossa geração, ela veio da geração analógica e teve que se adaptar ao digital, né? Como a gente vai falar aqui de novos rumos, de mudanças, de coisas, eu começo perguntando como é que foi isso, né? Essa adaptação ao meio digital. É muito difícil hoje fazer, é muito diferente. Assim, qual é o panorama que você dá dessas mudanças constantes na produção do audiovisual? Eu acho assim, essa minha geração, né, tanto os outros realizadores, como o próprio Carinha, Nus, né, o Alexandre Veras, o Tibico Brasil, que são realizadores, né, cearenses, a gente faz parte da mesma época. É uma época que o vídeo possibilitou aos amadores, vamos dizer assim, né, a utilizar a câmera e fazer suas obras. Porque havia essa divisão, né? Tinha um cinema, película, era muito difícil chegar no cinema, película, eu estou falando aí década de 80, né? Então era difícil chegar, e a possibilidade da gente ter os recursos como câmera de VHS, Super VHS, foi um movimento que ficou conhecido no mundo todo como vídeo independente, né, onde se fazia um vídeo com características políticas, documentais, com esse sonho, né, da democratização da televisão, tinha esse caráter, e também da videoarte, né, e a gente, né, de posse desse material, a gente começou a brincar com isso, fazer documentários, né, também fazia... filmava, né, vídeo doméstico, né, os aniversários, casamentos, mas a gente fazia esses documentários e fazia também os experimentais. Então foi uma época em que o cinema e o vídeo eram separados, né, e havia uma discussão, Marcelo, nessa época, era que os cineastas do grande cinema não via com bons olhos os videomakers, e os videomakers achavam que nessa época, né, os cineastas tinham uma coisa atrasada. Até que a gente chega no final dos anos 90 com a convergência, né? E aí a convergência digitalizou tudo, né? O que era videomaker virou cinema digital. Então, eu já faço parte dessa geração de transição de tecnologias, né? E o uso desses aparatos. Eu não vejo problema, não. Eu consigo adaptar, né, a esse... Eu acho que também não tem mais essa discussão, assim, né? O cinema, ele já está todo digital, né? O processo até da feitura do cinema era muito artesanal, né? Ter que filmar na película, revelar a película, literalmente cortar a película, né? Revelar, cortar, colocar numa espécie de varal para poder, né? Não é filmado sequencial na ordem cronológica, então... para poder juntar e literalmente colar com uma fita adesiva para depois ter uma cópia final, né? Então hoje não, hoje é tudo digital, né? Tudo é dados, né? A tecnologia conseguiu chegar a uma qualidade muito boa de imagem, né? Não se sabe hoje, pelo menos para quem não está dentro, né, desse olhar, né, da prática. Mas você vai assistir um filme hoje, você não sabe se foi feito em digital ou foi feito em película, né? Então, já chegou a uma boa qualidade, né, de imagem. E essa democratização, assim, que trouxe grandes, assim, uma pletora de realizadores, isso se traduziu também em qualidade ou não? Acho que é difícil ainda, porque a gente tem muitas plataformas, né? Eu vejo assim, que tudo é audiovisual, né? Tem cinema, tem TV, o pessoal gosta muito de fazer essa distinção, mas para mim é tudo audiovisual, né? Mas tem as linguagens próprias, os meios próprios, a forma de consumir é bem diferente, né? Eu
eu tenho um canalzinho no YouTube, percebo que quem consome YouTube já não tem o mesmo perfil de quem vê as coisas no Instagram. E aí eu te pergunto assim, essa diversidade, ela ajuda mais, atrapalha mais, ou como é que tu vê tudo isso? Eu acho que ajuda. Se a gente pegar aqui vamos começar com essa base, né? Porque eu acho que o cinema, a gente separa o cinema e o audiovisual, né? Dentro da compreensão maior do que é o cinema é tudo. Né? O cinema é tudo que abrange o audiovisual. Nós estamos fazendo cinema aqui nesse momento, né? Porque estamos trabalhando com a imagem em movimento, né? Há toda uma linguagem, há todo um diálogo, essa separação que o Instagram faz, né? Das duas telas e tudo. Então, isso é uma estética, né? E a gente está experienciando esse formato, assim, não é ficção, é uma conversa, é uma entrevista. Isso tem uma característica meio de documentário. Eu acho que isso, as gerações vão modificando a forma de ver, né, essas obras, pelo uso das tecnologias, mas também por uma questão social, cultural, né? A gente tem que compreender isso também. Cada relação, cada lugar tem uma relação diferente com a imagem, né? A imagem também a imagem é política nesse sentido, né? E aí isso diferencia os grupos, né? Os grupos podem ser diferenciados pelo acesso à tecnologia ou por suas representações sociais, né? Seus lugares de cultura. Mas se a gente começar pelo cinema tradicional, eu acho que o cinema, além de outros fatores, ele já vinha dando sinais, né? Se a gente pegasse em salas de exibições. Antigamente, as salas de cinema, né, elas não ficavam dentro de shopping center, né? Elas ficavam nos bairros. Então isso criava uma animação cultural, uma vida no próprio bairro, das pessoas, dos encontros no próprio bairro. Depois isso mudou, foi para o shopping center, né? E houve uma dificuldade da indústria cinematográfica em ter filmes que pudessem arrebatar grandes bilheterias, né? A gente pode ver que os filmes hoje eles têm uma característica de eventos para poder ter essa grande bilheteria, ou então eles se correlacionam com algo, com outros meios audiovisuais que consolidam essas grandes bilheterias, né? Se a gente falar aqui do Paulo Gustavo, isso consolida toda a aparição do Paulo Gustavo dos programas de televisão, né? Se a gente pensar aqui nos filmes da Marvel, né? Isso consolida também nos games, né? É uma contribuição dos games, então eles dialogam nessa formação de público, né? Então isso separa, já vinha separando os públicos nessas que a gente chama de janelas de exibição, né? Então isso, dentro da nomenclatura do mercado, foi criando nichos. E eu acho que a gente evidenciou mais isso de uma forma mais acelerada nesse momento da pandemia, né? Essa busca de consumo o consumo pelo streaming, né, que está aí. Então, eu acho que essa forma, talvez, pela diversidade de janelas, a gente chega nesse lugar que você falou da democratização, sabe? É mais fácil assistir um filme numa plataforma como YouTube, ou então numa assinatura do Netflix, ou então no Amazon, né, e assistir ali vários filmes, né? É mais barato. Obviamente, eu estou falando aqui que essa democratização passa pelo acesso à tecnologia, o aspecto econômico e a tecnologia, mas se isso for comparado, por exemplo, à sala de cinema, é muito mais barato assistir um filme, não é a mesma experiência de uma sala de cinema. Ali é uma outra coisa, né? Tá dentro de uma sala. A sala de cinema, ela tem o espetáculo e a sensação de estar na sala de cinema. É a mesma coisa de você ter a experiência, né? É tudo que envolve, né? Mas em relação ao acesso, é muito mais democrático o streaming hoje, né? Pela questão econômica. Hoje um ingresso está o quê? 20, 30 reais. Se uma família sair para assistir um filme, 4 pessoas, 5 pessoas, está gastando quase 100 reais. Então não é tão democrático olhando por essa questão econômica, né? Mas os acessos hoje eu até aqui, já falando assim, chegando aqui a história da pandemia, né? Eu estava vendo aqui alguns dados que eu queria colocar aqui para ti, que existe um certo preconceito de achar que produção cultural é diletantismo, que
enfim, não tem o aspecto econômico envolvido, mas o aspecto econômico da produção cultural é relevante, né? Segundo os dados aqui da Abrave, né, em 2018, a indústria do audiovisual gerou 300 mil empregos diretos, né? São 12 mil empresas, né, que geram conteúdo audiovisual, e o setor movimentou 2,5 bilhões de reais em 2018. E em 2018 ele vinha crescendo, né? Vinha crescendo exponencialmente. Aí chega a pandemia, aí chega a pandemia e dá um stop nisso, né? Eu te pergunto, como é que você vê, o que é que você acha como é que a gente vai emergir desse lamaçal aí até porque o audiovisual ele está no último plano de retorno à normalidade, né? Como é que a gente vai voltar, hein? São várias questões, mas antes assim, eu vou concordar aqui com a Manu Feitosa, que ir ao sala de cinema é muito melhor, né? Eu sou a favor da sala de cinema, até a sala de cinema fora do shopping. Eu sou a favor da sala de cinema nos bairros. Eu acho que criar... porque é uma nova forma de ocupar a cidade, né? Não uma nova forma, era uma velha forma, mas eu acho que talvez a pandemia... É uma forma eficiente... É uma forma eficiente de ocupar a cidade, de movimentar economias locais. Sim, né? Exatamente. E mandar aqui... O São Paulo tem uma experiência dessa com o SP Cine, né? De você ter os cinemas de bairro. Recentemente. Né? E mandar aqui um beijo aqui pro meu pai, tá aqui, que é o Glauber Paiva. As pessoas muitas vezes me chamam de Glauber Rocha, acham que eu sou filho de Glauber Rocha, mas não, é Glauber Paiva. E a Adelaidinha também tá aqui assistindo. Que beleza! Mas vamos lá. Tem várias maneiras da gente ver cinema, né? Pensar sobre cinema. O cinema ele é arte, então todo nesse lugar de arte, tudo que se coloca enquanto o seu valor, né, deve ser reconhecido, porque um país tem que ter arte, a identidade de um país se faz através da arte, né? Isso é uma provocação cultural, da dinâmica cultural, eu acho isso muito importante. E tem um viés econômico do cinema em relação à indústria. Então, de fato, o filme ele é um produto de consumo, né? Ele é uma indústria. Então tem que ter políticas, Marcelo, para esse desenvolvimento. Nós temos política para tudo. Nós temos política para os combustíveis, programas de incentivo para combustível, para atração de empresa, para a indústria têxtil e tudo. Então é lógico que isso tem que ter uma participação do Estado no sentido de incentivar essa economia. Desses dados, eu me lembro muito bem que, não sei se foi esse mesmo ano, ou foi um pouquinho de 2018, um pouquinho antes, né, que a contribuição do cinema para o PIB brasileiro ficou em terceiro, maior do que a indústria têxtil, para você ter uma ideia. Né? Então, tudo tá relacionado a essa questão mesmo do consumo. E isso é um mercado industrial, né? É uma economia mundial. Né? Então, assim, não é à toa que os Estados Unidos têm ela como uma das maiores economias, né? E exportam seus conteúdos para o mundo todo. As políticas que até então vinham do cinema tornava o Brasil como um produtor de conteúdo audiovisual, não simplesmente um consumidor. Veja só, quando a gente torna o consumidor de um único produto, né, a gente está colocando o nosso dinheiro, o dinheiro está indo para fora se esse produto não for feito aqui. Né? Então ainda tem esse viés político. O que de fato houve antes mesmo da pandemia foi não acompanhamento dos programas de desenvolvimento. Essas políticas entraram numa grande interrogação. Né? E aí a gente já sentiu que houve mudança na Agência Nacional de Cinema, que é a agência de fomento. Isso criou vários problemas. Né? A produção começou a cair, de fato. E chegamos no momento da pandemia, que na realidade foi esse reforço para essa produção não ocorrer mais. Né? Mas a gente já vinha no não entendimento, uma descendente, e não entendimento do governo em relação a esse setor, entendimento como se deveria ter. Mas, por outro lado, a gente observa um consumo imenso de audiovisual, né, nesse momento da pandemia. Né?
Então, dentro dessa lógica de mercado, né, esse consumo aumentou. As pessoas estão produzindo audiovisual de outra maneira, né? A gente consegue ver aí os conteúdos audiovisuais em tempo de pandemia. O próprio Netflix convidou vários cineastas e está com conteúdo desse, né? A forma de se fazer através do celular e de outras maneiras, mas que isso não substitui a produção tradicional, né? Então, assim, muitos projetos estão na mão dos distribuidores, dos produtores, esperando um momento para se realizar, né? Agora, isso porque também atende a uma demanda desse outro modelo, que são os streams, né? Os streams procuram as realizações para financiar, nos seus modelos de financiamento, essas realizações. Mas em relação ainda a um programa, né, de apoio político, um programa governamental, no sentido de apoiar a produção, nós ainda não temos. Tá? É uma interrogação, né? A Agência Nacional de Cinema ainda voltar a produzir na mesma escala que vinha produzindo, né? A gente consegue ver hoje, por exemplo, no Netflix, uma quantidade imensa de filmes espanhóis, né? E com uma produção maravilhosa, e isso também vem de um incentivo de programa, né, de Estado, né? Então, é preciso também ver nesse sentido. Eu estou aqui também eu vou falando das pessoas que eu estou vendo aqui. Tá? Minha esposa, Daniela Milério, está aqui. Um beijo. Eu não sou multitarefa, não. Eu olho, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que o pessoal está entrando, Eu fico vendo dizendo aqui, algumas coisas, mas eu não consigo. Eu pedi desculpa, mas a Manu é minha esposa, ela está me dando o suporte. Aí depois ela vai me passar aqui as perguntas do pessoal, que vai ter um momentozinho assim para a gente dar esse feedback pro pessoal, né? E você falou aí da produção de audiovisual, né? E como a pandemia interferiu nisso. E a gente mais cedo conversava sobre um aspecto curioso, né? Que isso trouxe, que é a questão do conteúdo autoral que é produzido para fins didáticos, né? Todos os professores foram forçados a ir para as aulas online, né? E foram forçados de uma hora para outra virarem produtores de conteúdo audiovisual. E isso é uma situação muito nova, porque traz alguns desafios aí com relação à questão do pertencimento dessa obra, né? Se é da instituição de ensino. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você externou um pouco dessa preocupação. Você, como professor universitário, que deve estar enfrentando essa questão. Tudo é muito novo, né? Só pegando aqui uma observação que fizeram assim, em relação ao desenvolvimento de políticas, né? Tem um exemplo maravilhoso aqui, não é somente esse que tem no Brasil, mas é o exemplo de Paulínia aqui, né? É uma cidade que incentivou muito essa produção. A ideia das film commissions de atrair uma produção local, né? Formas de incentivo também. E todo mundo hoje, assim, por conta da pandemia, mas eu acho que isso já vem na escala, virou um produtor de audiovisual, um diretor de audiovisual, tendo essa formação ou não, mas tendo a experiência, né? O Roberto Real está aqui, que é um especialista, advogado. Especialista no negócio, né? Direitos autorais. Quem manja do negócio é dele. Manja do negócio, né? Existe toda uma questão de direitos autorais e direitos conexos, né? Então, quando você produz um determinado conteúdo, existem os direitos autorais e os direitos conexos a esse conteúdo. Né? Então, a gente está no momento agora de aulas remotas, aulas de educação à distância, onde esses professores estão produzindo esses conteúdos, e esses conteúdos, obviamente, ficam à disposição das instituições de ensino. Né? Mas entenda que isso são produtos, são conteúdos. Né? Pela uma questão de direitos autorais, isso é do professor. Né? Então, ela não pode ser usada, a não ser que ocorra uma negociação, a não ser que entre as partes, né, que tem um acompanhamento muito jurídico. Claro isso, né? Acompanhamento jurídico em cima disso. Assim, né? Eu acho isso muito novo, não só para os professores, né, mas também é muito novo para as instituições de ensino. Elas estão se deparando com uma coisa que antes não era essa preocupação. Então, hoje, talvez, assim, a gente vai ver isso como experiência de professor, a gente vai ver isso na pauta, né, também dessas
dessas contratações, desses modos de fazer. Ah, certo. Cláudio, também está falando muito sobre a experiência do drive-in, né? O que é que você acha? Isso pega, isso vai dar certo? Outras formas de consumir cinema. Eu até fiz um vídeo lá para o Instagram falando do cinema virtual, que é a tentativa de fazer um streaming mais on demand, né? Você compraria ingresso e teria direito a consumir coisa. E tem a história do drive-in, assim, tentativas de contornar essa dificuldade que é a experiência do cinema em sala no momento de pandemia. O que é que tu acha? Você acha que isso dá certo? Isso é um saudosismo? Como é que você... Eu acho que isso se caracteriza no lugar do evento, né? Eu acho que é passageiro. Eu fosse um investidor, não arriscava montar um negócio do drive-in permanente. Eu acho que o drive-in ele pertenceu a uma determinada cultura, né? O acesso ao conteúdo audiovisual era muito difícil, né? Quando o drive-in, década de 70, década de 60, né? Então, o drive-in ficou na moda, vamos, né? Mas também os filmes falavam dessa cultura, né? Da cultura do carro, de sair, de namorar né? E esse carro, ele era mais do que um carro, era um lugar de namoro, né? Se parava ali no drive-in e pedia uma banana split e um milkshake. Então tinha uma cultura americanizada nesse sentido. E hoje ir para o drive-in é para se proteger do vírus, né? Ele vai criar essa experiência, tem uma coisa do saudosismo, mas a gente tem que prestar atenção o que é que está fora do drive-in, né? E é tudo isso, esse movimento do streaming. Eu acho que a tecnologia do cinema que vem avançando, eu acho que a gente vai experienciar muita coisa, né? Que são a realidade das coisas, né? A realidade aumentada, o 360 graus, né? A própria gamificação do cinema, você poder assistir um cinema 360 graus com uma narrativa de ficção, com simples óculos, né? E tomando todo o ambiente do seu espaço de visão de 360 graus. Então, vai ter isso. E essa experiência também ela pode ser compartilhada dentro de uma sala de cinema, né? Vira esse parque de diversões de imagem. Então, tudo isso se aponta para um futuro do cinema. Mas eu não acho que nada disso também possa destruir o que seria tradicional. Eu me lembro, eu acho que é em Conservatória que tem um cinéfilo, um cara apaixonado por cinema, Conservatória no Rio de Janeiro, cidade Conservatória, que fez uma sala de cinema dos anos 60, completamente tradicional, com as cadeiras, né? Então, assim, ir para uma sala de cinema dessa maneira, com uma programação, é uma experiência, né? Como também tem um outro cinema no Rio de Janeiro, que é um cinema que tem o melhor som, é uma experiência sonora maravilhosa. E eu acho que tem que ter esses investidores, o exibidor, entender o que é que ele pode fazer com a sala de cinema, né? Criar esses ambientes. E pela questão também dos nichos, né, de público específico, eu acho que isso também fica mais fácil de se visualizar. Eu não acredito mais que vai ter sala de cinema com uma quantidade imensa de cadeiras, né, que possa ter essa lógica de encher para poder o filme dar certo. Que, aliás, isso é um problema no cinema nacional, né? A gente precisa fazer um filme e no lançamento do filme tem que logo dar uma bilheteria maravilhosa para ele permanecer nas salas. E isso é um grande problema porque é uma competição desigual, né, com o cinema internacional. Eu vou aproveitar esse teu gancho, porque a Manu está sinalizando aqui que tem muita gente que quer fazendo perguntas sobre as tuas experiências, teus filmes, teus filmes, né? Tua experiência no cinema, né? Então, assim, eu imagino como deve ser duro fazer cinema no Brasil, né? Fazer cinema no Brasil estando aqui em Fortaleza, né? E ainda assim você conseguiu realizar obras assim, que são referência e tudo mais, colocando obras, enchendo sala e tudo mais. Fala aí um pouquinho da experiência dessas obras que você fez. Você fez 3 filmes
com temática espiritualista, né? É um nicho que tem a ver com isso, tem a ver com a tua relação com a Estação da Luz. Conta aí pra gente como é que foi a experiência de fazer essas obras, e o heroísmo de fazer cinema nessas circunstâncias. Tem várias coisas, assim, Marcelo. A gente fazia tempo, a gente acompanhou toda a evolução tecnológica, né, de políticas para a realização dos filmes. Fazer cinema era uma coisa muito difícil. Hoje tem muita gente fazendo cinema e eu não consigo, por exemplo, no Ceará, assistir todos os filmes que são produzidos no Ceará e nem saber todos os realizadores. Isso é ótimo. Mas isso é fruto também de um movimento de vários cineastas, né, nosso, de desenvolver essa política local, né, de fazer com que os recursos federais não se concentrassem apenas em Rio e São Paulo, né, houvesse de fato uma distribuição em todas as regiões, né, então desenvolver políticas junto com o setor público. Então isso faz parte, né, desse ser cineasta. E aí eu tive o convite da Estação da Luz, né, para fazer um filme espírita. A ideia era essa, fazer um espírita. Eu tenho um lugar na espiritualidade, me identifico muito, né, eu não posso dizer que eu tenho uma religião, não teria isso, né, mas eu tenho esse lugar na religiosidade, por vezes agnóstico, né, depende do dia. Então, eu me senti muito à vontade com o convite, só que o convite não dizia qual era o filme que a gente ia fazer, né? Então, havia uma leitura dos produtores em relação à venda dos livros espíritas, né? Então, isso mostrava que havia um mercado. E para mim, houve essa identificação, eu conhecia os produtores e aceitei o convite, porque também eu vi aí uma nova forma de se fazer um filme. Pela primeira vez no Ceará, né, produtores convidavam um realizador para fazer filme, e isso é uma lógica de cinema de indústria. E um filme que pudesse dar certo, no sentido de ser nacional, de atingir essa lógica de mercado. Então houve uma grande negociação, né? Eles me entregavam vários livros, eu li os livros e passava o orçamento para ele. Um dos livros é um livro psicografado por Emmanuel, né? Que é Paulo Estevão, então é um filme de época, e eles chegavam para mim e diziam assim, quanto é que custa? E eu dizia, não, um filme como esse é um filme de 200 milhões de reais, é Mel Gibson. Para fazer bem feito, né? Para fazer bem feito, tinha que ser... E aí a gente chegou eu fiz a proposta, vamos fazer um documentário sobre Bezerra de Menezes, que é mais palpável, a gente pode fazer uma coisa simples, né, no valor menor. Ele quanto custa? 100 mil reais, dá para fazer um documentário super decente, na época. E a gente fez o documentário, rodou o documentário e tinha uma parte em ficção do documentário, porque o Carlos Vereza estava fazendo aquela novela, era Sim a Moça, não, acho que era. E estava muito parecido com o Bezerra de Menezes. Com o Bezerra, né? E aí o produtor disse assim, vamos colocar o Carlos Vereza. Mas como? O roteiro já está pronto? Não, vamos. Aí a gente fez isso. E quando terminou o documentário, a gente foi exibir o que a gente chama de primeiro corte, que é o filme não finalizado, né? Os produtores gostaram mais das partes de ficção. E aí disseram assim, vamos tirar tudo que é documentário e vamos fazer ficção. Quer dizer, coisa que não existe, mas um produtor, né, manda no filme. E a gente a gente aceitou, né? Então nós vamos retrabalhar o filme e refazer esse filme com mais cenas de ficção. E aí fizemos os filmes, fizemos a ficção do Bezerra de Menezes. E a partir daí o Bezerra foi muito interessante, porque ele conseguiu a distribuição da Fox, ele abriu esse mercado, vamos dizer assim, espiritualista, né? Ele rompeu com essa lógica de um cinema cearense, nordestino, né? Entrar nessa lógica do mercado de ter a bilheteria, quer dizer, então foi muito bom, e a partir daí vieram projetos que estavam engavetados, por exemplo, da Fox, que foi o Nosso Lar, e depois veio o convite das Mães de Chico Xavier, também pela produtora Estação da Luz, e recentemente o Bate Coração.
né, pela Estação da Luz. O Mães de Chico, Glauber, você pode até me confirmar isso, né? O próprio Nelson Xavier, ele não é espírita nem nada, assim, pelo menos das entrevistas que eu vi, e ele disse que sentia aí um clima diferente no ambiente de gravação e tudo mais. A interpretação dele do Chico Xavier, para mim, é impressionante, assim, foi literalmente encarnou o Chico Xavier. Teve algo... Você vinha de um filme já com temática espírita e foi por Mães de Chico. O que é que foi diferente no Mães de Chico? Você fez junto com o Halder, né? O que foi diferente do Mães de Chico? As Mães de Chico eu fiz junto com o Halder Gomes. Na verdade, o começo do projeto seriam 3 histórias. A gente ia fazer uma coisa bem interessante, que era ter 3 diretores. Cada diretor ia tratar esteticamente uma história, e no meio do caminho um diretor, que foi o Gerson Sanginito, desistiu, e aí ficou eu e o Halder fazendo as Mães de Chico Xavier. Halder também foi produtor do Bezerra de Menezes, né? E o Bezerra de Menezes eu fiz com outro cineasta e realizador cearense, que foi o Joy Pimentel. Né? Para mim, são assim, trabalhar com os amigos é ótimo, e também uma atitude política de, já que a gente tem um filme que vai atingir aí um mercado nacional, vamos trazer aqui outro cineasta para ocupar esses espaços também, né? Então, eu pensei muito sobre isso também na época. Então, assim, foi ótimo fazer. O Halder é um parceiro, né? Tanto como o Joia, um amigo e super talentoso, né? Tem um filme dele belíssimo agora, que vai ser o Vermelho Monet, que vai impressionar, tem nada a ver com comédia. É um filme lindo, lindo, lindo. Acho que é um dos melhores filmes brasileiros, assim, feito recentemente. Mas, assim, a diferença das Mães de Chico foi que houve uma negociação com os produtores. Né? Porque esse negócio da gente estar fazendo um filme, é um documentário, depois recomeça, isso não existe, Marcela, no cinema. Né? O filme fica com cara de documentário e não fica com cara de ficção, é uma ficção, ele fica no meio do caminho, e você não consegue calcular o orçamento direito. Então, o Bezerra, apesar da importância dele em tudo, né, é um filme que apresenta isso. Ele apresenta essa deficiência do roteiro, ele apresenta essa deficiência de orçamento de produção, né, mas por conta dessa história. Mais uma vez, o filme colocado na tela, isso não importa. Então, com as Mães de Chico Xavier, né, já houve uma outra negociação com os produtores. Olha, a gente vai sair daqui com um roteiro acabado, mais planejado e com um orçamento definido para o tamanho do filme. Então isso deu certo. E aí a gente negociou com o Nelson, né? Não foi uma negociação difícil, o Nelson também já tinha participado, ele já tinha feito Chico, né? Ele tinha participado também do Chico Xavier, agora me esqueci, Daniel Filho. Sim. Né? E aí, quando a gente foi negociar, porque a gente já tinha o projeto antes do Daniel, ou era mais ou menos o mesmo, né? E a gente, obviamente, tinha mais dificuldade de conseguir o recurso para financiamento do que com o aparato da Globo. E o Daniel fez o Chico Xavier e a gente, olha, pegou o Nelson Xavier, que a gente queria também. Tudo bem, isso pode acontecer. E aí, quando nós fomos conversar com o Nelson Xavier, ele não quis fazer, porque já tinha feito, olha, leu o roteiro. E aí, quando ele leu o roteiro, ele sentiu essa força, né? O Nelson vem com a história, né? Nelson era comunista, vem com história política aí, né? Mas ele sentiu algo diferente. Ele estava casado com a Via Negromonte, né? A Via já tinha um lugar mais na espiritualidade, né? Ele estava ali também. Numa época ele estava com tratamento, né, da doença, né, ele tinha uma doença, né, um câncer, e estava nesse tratamento também. E ele viu ali uma oportunidade também de fazer o filme. Foi ótimo, né? O filme virou assim um amigo depois, né? E a gente se deu muito aí com a partida dele. Cláudio, por falar em amigo, nosso amigo Daniel Dias acabou de me dar um recado aí. Olha o tempo da live, tá acabando o tempo. Vixe, e realmente a gente vai conversando aqui. Quando vê, já tá passando o tempo. Nós estamos aí faltando 10 minutos para terminar a nossa live. Tem uma pergunta aí que consegui captar aqui do Marcos Amorim, que é colega nosso, sobre a experiência lá do
do Black Mirror, não sei se você chegou a ver, Black Mirror, o espectador interage definindo o final do filme, né? Então, a interatividade é uma demanda crescente nos meios digitais, né? Você acha que é uma tendência? Eu acho que a gente vai caminhar para isso, para cada espectador, de alguma forma, interagir com o resultado do filme, com os rumos do filme? Sim, porque a imagem virou dados, né? Assim, de uma certa forma. Então, hoje, fazer um filme, você não precisa ter uma câmera, dependendo do filme. Lógico, né? Tudo pode ser construído de uma forma virtual. Mas eu acho também que isso não vai substituir o tradicional. Isso vai ser uma outra experiência. O que a gente tem que ver, assim, que o cinema ele leva tempo dessas experiências para se constituir em sentido. O que é que eu estou querendo dizer? Aquele efeito, por exemplo, do Matrix, né, que ele dá a volta 360 graus, nunca mais a gente viu isso no cinema, né? Foi abolido de uma certa forma. Porque ele não criou sentido. A gente assistia ali e a gente saía do filme, né? A gente dizia, olha que efeito legal. Então, quando a gente assiste um filme e diz, olha que efeito legal, a gente não tem sentido no filme. Aquilo vira efeito. Né? Então, eu costumo dizer que o efeito vira defeito. Então, a experiência do Black Mirror ela é ótima, né? Mas se eu paro para poder escolher dessa forma, eu saio do filme. Entende? Entendi. Eu saio do que o filme me transporta. Saio então, ainda está no... Então, da tá no lugar magia. da magia. Está no lugar da experiência, é válido. Isso talvez vá assentar no futuro em algum lugar de sentido. Né? E talvez não seja nesse lugar do streaming, na televisão, no controle remoto. Talvez seja, né, pelo 360 graus, o óculos, o virtual, né, onde eu possa caminhar entre o espaço cênico e abrir uma porta e escolher, quer dizer, participar em primeira pessoa da obra filme. Talvez seja aí, nesse lugar da interatividade, mas é sim uma tendência. A interatividade é uma tendência. Tá bom. O Glauber, infelizmente, rapaz, o tempo voa. Eu tô com medo dessa transmissão cortar aqui. E eu não queria que a gente se despedisse, né? Falei Em muito, nome né? da associação, agradecer sua atenção e até deixar aí para suas últimas palavras, você falar de algum projeto que vocês têm. Agradecer em nome da associação do Ministério Público. A gente teve uma visibilidade bacana aí. Nosso presidente, o maior presidente da associação, tem quase 2 metros aquele homem, o Aureliano, e que abriu as portas para a gente pudesse trazer aí uma coisa que é diferente do nosso dia a dia, né, enquanto promotor de justiça, mas que diz respeito a todo mundo, porque cinema educa, cinema forma, cinema faz pensar, e eu acho que eu me sinto muito honrado de ter tido a oportunidade de conversar com você, um expoente aqui do estado do Ceará, nessa arte aí. Então, em nome da associação, eu agradeço e pergunto a você se você tem aí algum projeto que está no forno para sair e deixo você aí os últimos minutos para você dizer o que você quiser, reclamado de mim ou de qualquer coisa aí que eu levo a reclamação para a diretoria lá da associação. Não, tá ótimo. Primeiro, assim, agradecer você, Marcelo, Associação Cearense, Ministério Público, Aureliano. Não conheço, né? Você fala da grandiosidade dele, mas a gente sente essa grandiosidade a partir do momento que se abre, né, um espaço para a gente falar de arte, falar de outras coisas. Né? Agradecer os amigos que apareceram aqui, a todo mundo que compõe a associação. Eu tenho alguns projetos, né? Prefiro, né, deixar esses projetos assim, não falar muito neles, assim, eu tenho isso, assim, não falo muito para poder fazer com que eles aconteçam, né? Porque se a gente fala que ele não acontece, aí vão perguntar mais tarde, por que não aconteceu? Né? Mas são projetos que estão em encaminhamentos, assim, com os distribuidores e produtores. E eu queria fazer um convite, assim, na verdade é um convite lá da universidade, eu não sei se eu posso aqui, né? Mas é agora, quinta-feira, pode ser? Pode ser, todo seu, o espaço é todo seu. Então pronto, eu vou estarei agora quinta-feira, né, uma honra também, que também é uma honra estar aqui nesse espaço, mediando uma conversa, uma live com o Fernando Meirelles. Né, vai ser agora quinta-feira, às 18 horas, né, dá para assistir através do YouTube, da TV Unifor, né, e no Unifor Comunica, no Instagram.
Então vai ser ótimo. Joia. Eu acho que é um continuar, talvez, dessa conversa. Vamos falar de tudo também, de pandemia. E sofrer com essa 1 hora de programação. É muita coisa para falar. Foi ótimo. E assim, o tempo difícil, você não tem uma experiência de live, foi a minha primeira experiência também, hoje não consegui coordenar bem, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. Você me passa aí o link para a gente ajudar a divulgar, que eu acho que é o tipo de evento que vale a pena para os amantes aí do cinema, os amantes do audiovisual poderem assistir. Glauber, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Desculpe aí qualquer indelicadeza, qualquer omissão imperdoável da minha parte. Que é isso, desculpa se por acaso não atrapalhei. Espero que a gente possa ter outras conversas para, de repente, poder saciar aí as perguntas da galera que ficou um pouco de mão aí, mas a gente, talvez em outra oportunidade... Passa rápido aqui, a gente... passa muito rápido, eu não estava administrando, botei um cronômetro aqui, o bicho parou, enfim, tô atrapalhado. Agradeço a Geritza, mano, tá gritando aqui. Agradeço a Geritza, Daniel Geritza, foi ótimo, Greciane, todo mundo que me ajudou a chegar no Glauber. Agradeço a vocês todos. Agradeço de novo ao pessoal também, da associação e deixo um abraço aí para todo mundo. Tá bom? Tá joia, irmão. Obrigado aí. Um abraço. Abraço.